Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à primeira temporada do podcast Livro News, um país de livros e leitores. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a Rafa Riera, Cláudio Fragata, Vanessa Passos e Paula Fábio, que está conosco online. Muito obrigado a todos e todas pela participação aqui na primeira temporada do podcast Livro News. E eu queria começar já provocando uma questão muito elementar para vocês abrirem a nossa discussão. Como é ser escritora ou escritor no Brasil? Vanessa, por favor. Bom, primeiramente, uma alegria poder estar aqui com vocês, com você, Fábio. E ser escritora no Brasil é um desafio. É um desafio porque a gente é encorajado todo o tempo. Desencorajado, na verdade, de todos os tempos, né? Eu estava até conversando hoje com uma outra autora, que é minha aluna, e que ela é professora de redação do Enem. Ela estava falando assim, ninguém encoraja aluno nenhum a ser escritor na escola, né? É ser advogado, é ser médico, são outras questões. E a gente estava falando muito sobre isso, sobre esse desejo, sobre essa pulsão e sobre os desafios mesmo de entender como funciona. Eu lembro que quando eu comecei, eu escrevo há muito tempo, mas pensar na profissionalização da autora, para mim foi muito difícil encontrar caminhos, pessoas que me ensinassem sobre esse processo, sobre essa jornada. Uma jornada que vem da escrita, da revisão, da edição, da publicação, do mercado editorial. Então eu fui ali desbravando essa jornada, ainda não morava em São Paulo, né? Eu morei a minha vida inteira no Ceará, no Nordeste. Então, acredito que é esse desafio, em primeiro lugar, de quebrar com alguns mitos que existem dessa impossibilidade. Num segundo lugar, de cada vez mais esse mercado ele ser mais democrático e ele ser mais acessível e ele abrir mais também para novas pessoas, né? E essa sua iniciativa de trazer, de construir o podcast, ela é fundamental. Porque a gente está falando sobre livros, sobre mercado, sobre publicação e está possibilitando que mais pessoas saibam sobre isso. Então é fundamental. Mas eu posso dizer que também é muito gostoso, tá? As minhas maiores alegrias, elas não vieram dos prêmios, os prêmios são maravilhosos, a gente gosta, Rafa super premiada, Paula super premiada, né? Todos vocês aqui são incríveis, mas são dos leitores. A gente poder ter o feedback dos leitores e saber que aquela história, ela tocou profundamente alguém, nossa, assim, pra mim não tem preço. Nossa, obrigado, Vanessa. Paula Fábio, como é ser escritora no Brasil? Bom, boa tarde. Também agradeço o convite, Fábio, de estar aqui junto com vocês. Boa tarde para todo mundo. Quando estiverem vendo esse videocast, não sei se vai ser boa tarde, bom dia, boa noite, mas enfim, como é ser escritora no Brasil? A palavra que me vem à cabeça, a expressão que me vem à cabeça é políticas públicas. Eu sinto falta de políticas públicas com maior intensidade, com maior qualidade. O que falta é isso para a gente. No momento que nós tivermos mais política pública incentivando leitores, criando leitores e ajudando, fomentando os autores, porque o que a gente tem não basta, é muito pouco, eu acho que nesse momento vai ser bem melhor ser escritor no Brasil. Nada é fácil no Brasil, acho que nenhuma profissão, né? Mas tudo voltado a humanas, que é voltado à cultura, à arte, entretenimento, é muito difícil para quem está produzindo, né? E acho que para mulheres é mais difícil, para as minorias é mais difícil ainda. Então, acho que a minha visão é essa. Pensando em política pública, que eu consigo pensar num futuro bom para qualquer escritor ou escritora no Brasil. Massa, obrigado. Cláudio. Bom, parece uma contradição, né? Você ser escritor num país de não leitores, né? É uma coisa... Mas o Brasil tem esses aspectos surreais, né? Então, agora, eu não posso reclamar muito porque o meu público, eu escrevo para o público infanto-juvenil, e são os que mais leem no Brasil.
né? Cada vez mais, a cada ano, a cada década, né? Se vocês forem ver, nas duas últimas décadas, todas as editoras criaram o seu departamento de infanto-juvenil, né? Por quê? Exatamente por isso, porque são eles que leem, né? Então isso me dá assim, uma grande felicidade, né? Porque ser lido é a melhor coisa que pode ter, né? E quando se trata de crianças, então, é uma coisa maravilhosa, sabe? Quando eles chegam, falam, li seu livro, gostei de tal personagem, né? Você sente que a sua vida tem um sentido, a sua vida de escritor, né? Tem um sentido. Agora, eu concordo com a Paula também, porque acho que existe isso. Todas as profissões têm as suas dificuldades, né? No Brasil, eu não posso falar pelo mundo, porque eu não tenho essa informação, mas tudo é muito difícil aqui, né? As pessoas se formam e ficam naquela angústia, assim, muita gente não consegue entrar no mercado de trabalho, e não é diferente com o mundo da literatura, né? Agora, ao mesmo tempo, vocês viram, temos excelentes escritores, né? Surgindo também nessas. Você sabe, você que é do Ceará, né? Temos tem a Socorro Racioli, tem o Maílson Furtado, sim, muita gente boa, né? Tem aquele menino que escreveu o primeiro livro, lançou agora o primeiro livro dele. A palavra... o Estênio Gardel. Estênio Gardel. Enfim, muita gente boa, né? Surgindo. E também acho uma grande felicidade. Surgindo e sendo lidas. São lidos. Sim. Estou citando aqui gente que... que é lido, que está nos eventos, que está nos clubes de leitura. Exato, que também... exato. Então, isso é assim... Ainda não perdi a esperança. Rafa. Eu acho que eu vou complementar um pouco a fala ali, que é uma coisa que eu falo pro meu marido quase direto, que eu falo que não existe... Meu sonho um dia é escrever um livro infanto-juvenil, porque eu acho que não existe um momento da vida que a gente ame mais os livros. Eu vejo pela minha filha, eu sento para ler o livro, eu tô gostando do livro, mas assim, ela é uma experiência quase física ler o livro, assim, ela abraça o livro, ela pega, ela leva para o lado da cama dela, é sempre é o aniversário dela, ela quis que fosse uma personagem de livro, que é a Princesa Desastrada, ela se vestiu igual, então eu acho lindo essa paixão que depois, infelizmente, se perde, né? Mas esse amor, assim, realmente é uma coisa maravilhosa. E respondendo a pergunta, eu acho que ser escritora no Brasil, no meu caso, tem 2 momentos. Inicialmente eu achei que era uma coisa absurdamente solitária. Eu sou de Curitiba e eu não conhecia ninguém que tinha publicado. Então, assim, era uma coisa que eu escrevia sozinha, trancada no quarto, ninguém lia. Eu não tinha amigos com quem eu pudesse conversar sobre isso, falar, você está pensando em publicar? O que você vai fazer? Como é que funciona esse caminho? Bem isso, assim, você tem um sonho e você não faz ideia do que você vai fazer com isso. E aí chega um momento que tem essa virada que eu acho que hoje também, ser escritora no Brasil, tem uma corrente muito legal, assim, que eu encontrei aqui em São Paulo, que eu finalmente encontrei pessoas que estavam na mesma situação que eu, que poderiam falar assim, nossa, eu tô com um bloqueio, meu Deus, sim, olha isso que aconteceu, olha esse livro aqui é legal. É diferente você falar com uma pessoa que está na mesma situação que você. E aqui eu senti que tem um grupo de escritores muito legais e muito abertos, assim, a conversar. E isso, então, eu também achei incrível. Além dos leitores, né, que as pessoas tocaram com uma coisa que eu escrevi, assim, me enche de amor, e eu falo que é o único lugar da vida que eu acho legal fazer alguém chorar, com escrita. Mas é isso, assim, você poder conversar, você cria, o livro, ele cria como se fosse, não é só uma história, ele cria um cenário para você existir por muitas vidas ali, entendeu? Então eu acho que ser escritora no Brasil tem muitas dificuldades, pode ser muito solitário, tem vezes que eu tenho vontade de bater minha cabeça na parede, mas ao mesmo tempo eu acho que ele cria esse negócio, não sei se eu sou muito romântica, mas eu realmente acho que tem essa corrente que está se formando com mais mulheres e tem muito caminho pela frente, não vou passar pano, mas assim, já é um começo, sabe? Então eu acho isso muito, muito legal. Massa. Aproveitando um pouco do que você falou também, queria que vocês colocassem aqui o que é
mais característico do início do trajeto? Não precisa ser essencialmente mais difícil, mas o que é mais característico? Eu queria começar essa pergunta por Paula. O início do trajeto, olha, Fábio, é uma coisa muito curiosa, porque eu, lá atrás, não sei, publicamente eu já comentei isso, e eu volto a falar aqui, eu fui dona de uma livraria aqui em São Paulo, né? Então, eu conheci o outro lado do balcão, essa intermediação com editoras, distribuidoras e o público final, e recebia muitos escritores na minha livraria, para sarau, essas coisas. Aí, nessa época, eu conheci muitos nomes que já faziam sucesso na época, como Marcelino Freire, por exemplo, João Carrascosa, André Del Fuego, todos eles foram frequentadores da minha livraria, era uma livraria de rua. Chamava-se Rato de Livraria. E lá, eu diria que, na própria livraria, eu perdi a inocência, né? O romantismo e a inocência em relação a qualquer carreira no mundo literário. Porém, eu pensei nisso, mas não foi uma verdade, porque com o tempo eu vi que a gente continua inocentes o tempo todo e todo dia a gente descobre algo novo. Então, o que poderia ser uma característica do início da trajetória, essa certa inocência, ela ocorre sempre. Então, a cada dia eu vou conhecendo coisas novas e descobrindo, às vezes, ou puxadas de tapete, ou coisas ruins ou boas, eu vou descobrindo a todo dia. Então, o início é sempre. Tem uma inocência que se perpetua, então. Sim, eu acho que sim. Eu acho que até o poder de se indignar é algo bom que se perpetua. Joia. Cláudio? Olha, é engraçado, porque eu pensava assim, eu achava, né, a possibilidade de ganhar um jabuti super remota. Mas eu pensava, bom, se um dia eu ganhasse um jabuti, todas as editoras iam correr atrás de mim, pedindo para que eu publicasse, né, por elas. Felizmente eu ganhei o jabuti, mas as editoras não abriram as portas, nem correram atrás de mim, né? Então, é árduo o negócio, né? É muito difícil você publicar, é muito difícil você se mostrar para uma editora, né? Colocar um original na mão de um editor, né? Porque tem muitas coisas que não basta só o texto ser bom, né? Tem uma série de outras coisas que correm. Então, naquele momento, a editora não está interessada em tal tema, né? Então, eu acho que existe, sim, uma grande dificuldade. E esse começo é muito parecido para todo mundo. É muito raro, né, um autor lançar um livro que vira imediatamente um best-seller, e a partir daí ele passa a ser mais respeitado, né, mais procurado, né? O Itamar, por exemplo, um caso Itamar é raro, né? Então, mas de qualquer maneira a gente vê que graças, né, a todos os deuses, alguns escritores não desistem, né? E aí temos Itamares e temos, né, vários. Atualmente está acontecendo isso, né? Esse mercado está ampliando de bons autores, né? Agora, os primeiros passos são difíceis. Concordo mais uma vez com ela, que disse, é sempre, né? Eu acho que é sempre. Você pode ganhar o Jabuti, você pode ganhar todos os prêmios que existem, mas você está sempre recomeçando do zero. Essa é assim que eu sinto. Certo. É exatamente isso. Massa. Vanessa, você tem uma experiência dupla para falar para a gente aqui. Porque você pode falar do seu próprio início e também do início das escritoras que você também trabalha estimulando a carreira. O meu início foi muito solitário. Talvez por isso eu segui para essa vida dupla, né? Eu costumo dizer que aquilo que eu não tive no meu início é o que eu procuro proporcionar para todas essas autoras que estão começando e que eu acompanho na jornada de escrita, de publicação e divulgação, né? Como você falou, que é um desafio. Eu tenho uma frase que eu digo que a gente, no tempo da inocência que permanece, a gente acha que o jogo termina quando publica. Mas é aí que o jogo começa. Né? E recomeça, e enfim. Então, o meu começo ele foi muito solitário. Eu
não era essa mulher que sou hoje. Eu era extremamente tímida, eu me escondia na biblioteca da escola e eu começo a ler e escrever compulsivamente, mas nem de longe eu imaginava na profissionalização do autor, até porque o meu começo foi lendo homens, apenas homens, né? Então, quando eu li a primeira mulher, eu pensei, quer dizer que eu também posso escrever, no sentido de ser autora, de publicar? E a primeira mulher que eu li foi Clarice, e aí em seguida a Lígia Fagundes, né? Contos, comecei pelos contos. Então, foi um começo solitário, mas também foi um começo de descoberta, né? Muito, muito forte para mim. E o que eu posso falar sobre essas questões, eu gosto muito de trabalhar pensando em projetos e pensando em plano de ação, não em sonho. Porque muitas vezes a gente fica no lugar do sonho que talvez fique nessa utopia, sabe? Muito distante, abstrata e não concreta. Então eu sempre, assim, eu sou completamente consciente dos ínfimos desafios que a gente tem, assim, muitos, né? Muitos desafios. Mas eu penso, o que eu posso fazer concretamente? Então, o que eu faço na minha trajetória, inclusive, estou no processo de turnê internacional com o A Filha Primitiva e tradução do livro também. Que foi o livro premiado pelo Kindle, não foi? Prêmio Kindle. Isso, foi o Prêmio Kindle, o Prêmio Jacarandá e o Prêmio Mozart Soares de Literatura. Entender o que eu posso fazer. Então eu entro num processo de plano de ação de entender o que é possível eu, enquanto autora, fazer. Quem são as pessoas que eu chamo para esse projeto? Por exemplo, esse podcast incrível, que eu não canso de elogiar, ele não funcionou, começou na cabeça aqui do Fábio, dos parceiros, e aí depois vem os convidados, e depois a gente começa a trazer uma série de pessoas. Então eu penso nisso, eu penso o tempo, eu penso o que pode ser feito, quem que pode vir para esse projeto, como que a gente vai fazer isso acontecer. E eu tenho visto, de fato, muitas coisas acontecerem na minha trajetória literária que eu jamais imaginei, que eu jamais ousei sonhar, como, por exemplo, a adaptação do livro para o audiovisual, ele ser vendido para o audiovisual, isso era uma coisa que eu jamais imaginava. Eu atuar como roteirista no projeto, eu atuar, por exemplo, na co-direção de um doc que parte de um livro meu que ainda está inédito. Então, tudo isso veio também de sair do lugar do sonho, que é a abstração, e colocar o pé no chão e entender o que é possível. E, sem dúvida, quais são as parcerias, quais são as pessoas que a gente tá junto e tá aprendendo sempre, sabe, Fábio? Eu sou eu não deixei de ser essa nerd, tá? Eu continuo sendo uma nerd de carteirinha. Eu só pareço menos nerd hoje. Mas eu continuo nesse processo de estudo, de aprendizado sempre. De recomeço, né? Como a Paula falou também. Massa. Rafa? Depois de tanta resposta boa. Mas quando ele falou do jabuti, eu até dei uma risada, assim, uma lágrima escorreu, porque... Sentiu a mesma coisa na pele, né, Eu Rafa? senti, porque eu não ganhei, eu fui finalista. E eu achei também, nossa, agora o meu segundo livro vai ser tão fácil, eu consegui editora, nossa, vai ser incrível. Expectativa e realidade. Exatamente, não é... E eu acho que do começo... Tem, acho que, duas dificuldades. A primeira foi esse primeiro passo de, tipo, do esconder e decidir revelar. Porque é aquilo, quem sou eu na fila do pão para publicar? O que eu tenho de diferente para que alguém vai querer ler um livro meu? E aí, com o meu falecido projeto Novas Clarices, isso me ajudou muito, porque eu comecei a ver que essas pessoas eram próximas, elas existem, elas não são uma foto na capa de um livro, são pessoas reais, têm seus problemas. Não foi fácil para elas também, entendeu? A gente só vê a parte bonita, mas não... E isso me deu uma coragem de falar, opa, acho que eu posso ser só mais uma pessoa na fila do pão, mas eu tenho uma história para contar. Eu tenho uma coisa interessante para falar, então eu acho que isso... E para mim foi dar a cara a tapa. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu falo que falar e fazer essas coisas me dói fisicamente. Porque, sabe, você sabe. Tem que dar carteirada e falar, não consigo. Vai, sim, não. Mas essa coisa de você dar a cara a tapa, você falar, você confiar em você e
projetar isso para o outro, né? Porque também a pessoa não tem uma bola de cristal, não vai olhar para tua cara e falar, tem cara de escritora, vou falar com você. A pessoa não tem como saber. Se você não falar, ela não vai saber nunca. Então eu acho que essas são as maiores dificuldades no começo. A partir daí, uma das coisas que é também pedido ao autor ou à autora é uma profissionalização do que faz. Tanto internamente, não, agora eu sou um escritor, sou uma escritora, a partir daí quais são os passos, enfim. Queria que vocês falassem um pouquinho também desse caminho de profissionalização, e aí, mais uma vez, começando pela Paula, por favor. Opa, profissionalização. É difícil determinar, pelo menos para mim qual foi o momento em que eu comecei a me profissionalizar, né? Então, acho que todos nós, se é na hora que a gente publica, se é depois que ganha um prêmio, se é depois que você está numa editora grande, qual é o momento disso? Mas eu acho que desde o início eu nunca tive aquela ideia de, sou uma artista e dependo da inspiração, essas coisas. Então eu sempre vi o meu trabalho como um ofício, que eu sento no computador e trabalho várias horas para isso, né? Então, eu acho que nesse momento já eu comecei a me profissionalizar, quando eu passei a encarar a coisa assim, né? E a profissionalização, voltando no que eu já disse, né? Eu acho que renasce a cada dia. Então, por exemplo, agora eu acabei de ir para uma editora maior pela primeira vez. Não nos infantos juvenis, que eu já estou em editoras grandes, que é a SM, Martins Fontes, a FTD. Mas na trajetória do romance adulto, agora que eu fui para a Companhia das Letras. Massa. E aí eu pensei, puxa, o que vai diferenciar isso? É o meu comportamento em si, na verdade, porque todo o restante não muda nada, né? Então, tem muita coisa que é pouco profissional no nosso mercado, propostas, às vezes, de eventos, muita coisa mal remunerada ou não remunerada, e algumas pessoas pedindo favores absurdos, coisas que não é favor, né? Na verdade é negócio. Sim. Então acho trabalho, que vale uma né? postura, né? Uma postura nossa de impor isso, que se cumpra uma tabela, quem está trabalhando com roteiro, que se cumpra a tabela da Associação Brasileira de Roteiristas. Para o escritor a mesma coisa, está indo num evento, nem todo mundo está sendo remunerado naquele evento, está errado, então eu não vou, só vou se eu receber a mesma remuneração que um outro autor colega. Então, acho que a postura da profissionalização é nossa, parte de nós, quando você tem um mercado que não é 100% profissional. Isso. Então, já é uma outra face aí dessa questão, que além da profissionalização pessoal, individual, você também tem o ambiente de trabalho, que também tem muitas faltas de conexões, né, Cláudio? Eu estava aqui pensando, é curioso, porque assim, eu era muito, muito menino mesmo, quando eu queria escrever, era isso, né? E quando eu fiquei adulto e fui escolher a profissão, como não dava para escolher assim, vou entrar na faculdade de escritores, né? Então eu fui fazer jornalismo, mas nunca me sentindo um jornalista, nunca, sempre eu me sentia meio, enfim, blefando um pouco. E aí, então, aconteceu de publicar o primeiro livro e, de fato, eu vi ali que era esse era o meu caminho, indubitavelmente. E eu comecei a me sentir, assim, profissional, porque no mesmo ano em que saiu o meu primeiro livro, eu publiquei mais 2. Então isso me despertou para essa ideia, assim, de acho que eu sou um escritor mesmo. E o Prêmio Jabuti, ele também ajudou, né? Ele não é uma questão, assim, para mim não foi uma questão de vaidade. Não, foi assim, se eu ganhei esse prêmio, que é o maior prêmio literário do Brasil, é porque o que eu faço tem algum valor cultural, né? Eu acho que eu sou escritor, né? Então, para mim foi meio por aí. E também um pequeno detalhe, porque viajando, né, teve a primeira vez também que lá, profissão, eu coloquei escritor, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma vergonha, né, porque antes ficava uma coisa assim, parece uma coisa meio exibida, né, escritor.
mas eu não sou outra coisa, né? Então acho que isso, a reunião de todas essas situações assim, me mostram. Hoje eu vivo de direito autoral. Não vivo assim, não sou milionário, né? Mas dá para fazer uma viagem de vez em quando, né? Não passo fome, né? Então eu vivo de direito autoral. Então acho que isso me leva a pensar assim, mais uma vez, eu sou escritor. Vanessa, você veja como é curiosa essa coincidência, né? Essa sedimentação da escrita, da profissão dentro de cada pessoa leva até um tempo, né? De maturação, de cair a ficha. Eu acho que você tem uma história para contar parecida com essa também, né? É muito interessante esse processo, e eu lembro que os questionamentos que a Paula trouxe, falando sobre alguns marcos, e ouvindo o Cláudio também, né? Eu acredito que alguns desses marcos são pontos de virada para a gente se sentindo mais escritor, porque por exemplo, você foi para o jornalismo, eu fui para letras. Então tem muito esse lugar, né, de você, não tem uma faculdade de ser escritor, a gente tem hoje, e que bom que a gente tem muitos cursos de escrita, formações, e que eu desejo muito que isso cresça cada vez mais, porque, por exemplo, eu até brinco, né, que eu digo que eu não queria ter me mudado para o Rio Grande do Sul com a família inteira para fazer o pós-doc em escrita criativa, porque só tinha lá, né? Porque, por exemplo, a gente tentou muito na Universidade Federal do Ceará abrir uma linha de pesquisa, uma sub-área, mas tinha todo aquele tradicionalismo de que autor bom é autor morto. Então, é um desafio, né? Inclusive, por isso que muitas vezes a gente se sabota e fica, será que eu sou mesmo autor? Será que eu posso assinar que sou escritora, que sou escritor? Foi um marco para mim, a primeira vez que eu fui no hotel e perguntaram a minha profissão, eu gaguejei um pouco, eu falei, escritora. Não, foi muito forte para mim esse momento, né? Mas tem algo que eu acredito que é importante, é que nós ainda somos muito maniqueístas. A gente separa o lado autora, o lado autor, artista do mercado. E é por isso que acontece ainda muito isso que a Paula falou. Sim. Não, o autor tem que ir para um evento porque ele vai divulgar seu trabalho sem ser remunerado por isso. Ou, por exemplo, ele vai fazer uma leitura crítica ou vai fazer algo sem ter ali um pagamento por um ofício. Então, as pessoas têm medo da palavra vender. Vender é quase uma palavra proibida. Eu estava conversando com a autora esses dias, ela disse, não, Vanessa, eu não quero vender, mas eu quero ser lida. Eu disse, um pouco difícil, porque passa por esse processo. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra. É quase como separar mente de corpo. Cada vez mais eu percebo, por exemplo, quando o meu corpo, eu que amo comer e que me tornei bastante sedentária com o tempo, preciso admitir, isso me afeta minha mente psicologicamente. Então, acredito que também tem uma ligação. Não é porque, por exemplo, vocês são artistas incríveis, escritores que venceram diversos prêmios, que a gente não pode falar sobre mercado, sobre divulgação, sobre venda, sobre ser bem remunerado por um trabalho que faz. Acho que foi o Lira Neto, numa matéria que ele escreveu, um cearense também muito incrível, que ele falou o seguinte: se eu chamar um encanador hoje na minha casa, eu vou pagar esse encanador. A visita, paga só a visita. Exatamente. Né? Só a visita já está pagando. E com escrita, é para fazer sempre por amor, de graça, ou por divulgação. Mas a gente é trabalhador da palavra, né? É um ofício. Como outras atividades culturais também é assim, né? Exatamente. Infelizmente. E assim, só reforçando, eu achei muito bonito você falar isso, né? Eu vivo de literatura, eu vivo dos meus direitos autorais, porque para mim foi um grande tabu, né? Eu quase mato a minha mãe e meu pai infartados porque eu pedi exoneração do concurso público para viver de literatura. Né? E eu falo, eu vivo de literatura, não vivo de escrita apenas. Tem os direitos autorais, tem os royalties, mas também tem todo o trabalho que eu faço com os eventos, com as consultorias, com os cursos, com tudo que eu faço, mas está dentro desse universo da literatura. E que me deixa muito feliz e que é possível, né? Mas é possível à medida que cada vez mais a gente possa profissionalizar isso. Porque quando eu comecei, eu fazia as coisas de graça. Né? Então, hoje é entender que também precisa ter um posicionamento partindo da gente,
também para mudar o mercado e o modo como os autores são tratados. Claro que é muito complexo, né? Essa questão do governamental também precisa fomentar isso, mas é tudo isso, Fábio. Rafa, profissionalização. Eu acho que assim como eles, eu escolhi uma outra profissão porque eu achava que era impossível ser a faculdade de escritores. Eu virei, e sou ainda, né, redatora publicitária. E aí eu acho que também teve o meu erro, assim, logo no começo dessa vida de escritora, foi que tudo que eu aprendi como publicitária, eu tentei colocar como escritora. E não é, assim, a gente vende roupa, vende chocolate, mas na hora de vender o livro é completamente diferente. E a postura é completamente diferente. Por exemplo, eu quero mudar de agência de propaganda. Então, eu vou lá e eu vou assim, é chuva de e-mail, entendeu? Você vai mandar e-mail para um monte de gente, você vai correr atrás. E eu descobri, conversando com outros escritores, que não é assim quando você quer uma outra editora. Você não pode simplesmente ficar batendo porta. É um processo que demora muito, é muito mais lento. Publicitário, em uma semana, é quase um século, uma vida. Agora, no mundo do livro, um ano é quase nada, entendeu? Então, eu acho que eu tive que me reeducar profissionalmente para entender como que é essa demanda como escritora e tentar separar a demanda de escritora como publicitária. Claro, ser publicitária me ajudou muito, principalmente no começo do lançamento do Descanso, porque a gente tinha a cara e a coragem. Então, eu e o Zé, meu marido, que também é publicitário, a gente sentou e fez um plano de venda, tipo, como é que a gente vai fazer, e a gente lealtou, a gente escreveu, e nisso deu certo. Só que agora o pós, que tinha essa questão do tempo, a gente precisou ali dar um passinho para trás e reaprender o mercado. Porque também tem essa lentidão, tem isso que vocês falaram de muita coisa de graça, muito favor. Então, eu sinto que eu ainda estou aprendendo a me locomover nesse novo ambiente. E como é que vocês veem o papel das editoras nesse início de processo, na formação dos escritores e escritoras no país? As editoras contribuem, de que forma, participam como, enfim. Como é que vocês também estabeleceram relação com as editoras dos primeiros trabalhos de vocês e como isso interferiu ou não na formação de cada um? Paula? Eu posso falar um pouquinho antes da minha vida pregressa? Claro. Todo mundo falou aí da profissão, né? Eu fiz a minha faculdade também, foi de publicidade, fui redatora publicitária, Rafa, assim como você. E fiquei 15 anos na propaganda. Nossa. E depois passei algum tempo trabalhando na livraria, trabalhei como revisora, trabalhei em biblioteca, né, na Biblioteca de São Paulo, e até eu realmente falar, não, agora eu vou parar tudo e vou escrever. E aí, então, eu comecei até meio tardiamente, comecei com 40 anos de idade. Mas, falando das editoras, né, então, meu começo foi pela Patois, Sim. né, que na época não publicava tantos livros como publica agora, ainda estava bem no início da editora. E eu conhecia o Eduardo justamente porque eu, como livreira, ia montar uma barraquinha de livros todo sábado à tarde na Casa das Rosas, em São Paulo, que eles faziam sarau, e aí eles deixavam a minha livraria montar ali uma barraquinha, e o Eduardo sempre esteve por ali, né, também, ele trabalhava na Casa das Rosas, acho que como produtor, a gente estava ali sempre arrastando cadeira, mesa, colocando livro na mesa, enfim, daí quando eu resolvi publicar, tinha um livro em mãos, e eu soube da Patois, fui procurá-lo, e ele me acolheu. E foi bom, que ali foi o início da minha carreira e eu nem imaginava que poderia publicar sem precisar pagar, né? E foi uma coisa bacana. Aí depois disso eu tive outras editoras, né? Não vou citar todo mundo, é muita coisa já estou agora com bastante livro, já estou no 6º para o 7º livro. E assim, teve momentos bons e momentos ruins, fui aprendendo sempre o tempo todo, né? Desde as coisas ruins e as boas, com todas as editoras. E vim rumo a uma profissionalização maior de lá para cá, cada vez, né, foi passando por editoras mais profissionais e isso foi também
um incentivo, foi uma coisa legal para mim, né? Desde eu passei pela Foz, depois da Patuá. A Foz foi uma editora um pouco esquisita, porque ela faliu, ela abriu e logo faliu, e meu livro tinha acabado de sair, eu soube pelo jornal que a editora Poxa, faliu. E foi uma queda assim, muito grande para mim, mas eu falei, putz, nem tudo é certo na vida, né? Daí eu senti bastante essa vulnerabilidade do escritor, né? E era uma editora que vinha com tudo, com um bom catálogo, e foi bastante assustador. E justamente no momento que estava crescendo bastante a minha carreira. Enfim, com todos esses acontecimentos, os bons, os prêmios, as vezes que eu fui finalista de prêmio também, foi tudo crescendo e eu falei, puxa, estou me profissionalizando. Primeira editora mais séria que eu entrei, né, mais profissional, que é o Grupo SM, no juvenil, foi bacana, foi um passo de aprendizado. A primeira vez que eu tive um livro editado, né, lá é a Graziella, gosto muito de citar o nome dela, ela me ajudou muito, eu entendi como que era, porque até então não tinha tido um livro editado, de fato. E aí eu entendi como é que era o processo de edição, aprendi pra caramba. E assim fui seguindo, e agora na nova experiência na companhia, estou vendo toda uma indústria, né? Eles têm o departamento de marketing, departamento de imprensa, com cada um eu falo de uma coisa. Isso é muito interessante e eu estou vendo um progresso bacana nesse aspecto. Então, acho que as editoras nos ensinam, né? Desde dos problemas até rumo à profissionalização, que tinha a ver com a pergunta anterior, né? uhum, Eu acho bom e eles estão investindo cada vez mais, pelo que eu vejo, das últimas 2 décadas para cá, na literatura contemporânea. uhum. E isso é algo muito bom para a gente, até principalmente depois do fenômeno Itamar, né, que é a exceção da exceção da exceção, eu acho que vem melhorando muito, eles vêm olhando para o autor nacional com bons olhos, coisa que não acontecia antes dos anos 2000. Massa, Paula. Cláudio, o que é que você fala de sua experiência com as editoras e a influência desse trajeto também na sua formação? Olha, eu sempre tive assim, uma excelente relação com todas as editoras que eu trabalhei. Eu tinha como um conselho, eu ouvi esse conselho da Ruth Rocha, que era importante você publicar por editoras diferentes, não se prender a uma. Uhum. E de fato, sim, porque cada editora tem a sua maneira, né, de trabalhar. A gente aprende muito, né? É um aprendizado mesmo, realmente é um aprendizado. E o meu primeiro livro teve assim, a história dele foi muito curiosa, porque eu trabalhava na revista Recreio. E um dia eu recebi um telefonema da Ana Vilas Boas. Luciana, Luciana Vilas Boas, desculpe. isso. Luciana Vilas Boas. Perguntando, olha, meu filho voltou da escola hoje e falando assim, eu li um conto nessa revista e agora eu quero ser escritor quando eu crescer. E aí eu li o seu nome e eu quero saber, é você mesmo? Eu falei, sim, sou eu mesmo. Nossa, eu estou assim impactada porque minha casa é uma casa de um entra e sai de escritores, de intelectuais, não sei o quê, e meu filho nunca se interessou por nada. E, no entanto, quando ele leu esse conto, ele veio com essa conversa. Então é o seguinte, eu quero um livro seu para ontem. Você me manda o mais rápido possível. Então eu comecei assim, quer dizer, e numa editora grande, que era do Grupo Record, né? Isso. Então, já comecei assim, e sempre fui muito bem tratado, né? Eu nem tratava com os editores, eu tratava direto com a Luciana, que era a Bambambam de lá, né? E publiquei vários livros, né, pela Record, e comecei a publicar em outras editoras, e cada uma com a sua linha editorial, cada um, né? E tudo isso foi me trazendo sobretudo muitas alegrias, assim, né? E hoje eu estou, por exemplo, na Elo Editora, tenho muitas publicações na Elo Editora, que é uma editora assim que cresceu muito, né? Cresceu muito, moderna, completa, com
tudo é muito levado a sério. Todas as divisões, sabe? De marketing, de venda, de tudo. Né? O editorial, eu fico bobo de ver porque eles têm um catálogo primoroso. Os melhores escritores da literatura infanto-juvenil estão lá, assim como os melhores ilustradores do Brasil estão lá também. Né? Então, e tudo isso assim aconteceu com muita rapidez, com muito empenho. Né? E mais uma vez eu me sinto bastante satisfeito, né, com a editora, com o meu trabalho lá, né, o acompanhamento, né, os editores me dão, nossa, é difícil até explicar, porque eu me sinto assim realmente privilegiado nesse sentido, né? Mas acho que tem a ver com isso que nós já falamos aqui também, com toda na medida, eu tenho vários anos de carreira, né? Então são coisas que você vai aprendendo, que você vai, né? Você tinha esquecido de mencionar isso, essa coisa de você viver de literatura, não é só vendendo livros, né? Tem toda essa coisa, eu tenho alunos, eu dou cursos de escrita criativa, né? Tem editoras que me ligam falando, olha, eu posso usar um trecho do seu livro tal? E lá no começo acontecia isso, de, tá, pode usar. E ficava assim, né? Não recebia nada. E hoje não, de jeito nenhum, nem pensar. Pode, o valor é esse, ó, pá. Né? Então, tudo isso vai dando esse profissionalismo, é assim que eu tenho levado minha carreira, né? E lógico, a cada livro lançado é uma alegria a mais, né? Sim. E a valorização do trabalho, né? Você está fazendo o seu trabalho, você está sendo remunerado por isso. Estou sendo remunerado por isso. Isso. Então, assim, hoje eu me sinto completamente recompensado, valorizado, né? Também tem isso, nessa trajetória toda, você vai fazendo muitos amigos, muitos colegas da literatura. Sim. E isso, para mim, também é essencial, porque a gente troca muito, né? Troca muito, faz parcerias, né? Atualmente, eu estou com... Já fiz parcerias com Raquel Matsushita. Sim. Aliás, ganhamos o Jabuti juntos, né? E a gente está de novo, já estamos com um livro, terminamos um novo livro, né? E é uma pessoa que eu conheci no mundo da literatura, né? E a gente se identifica muito. Então, volta e meia fazemos um livro juntos. Mas, fora isso, também tem... Nossa, eu conheço a fina flor, né, da literatura infantil, infanto-juvenil. E a gente troca muita figurinha, né? Aprendo muito. Tudo isso, assim, compõe uma trajetória, né? Vanessa, as editoras, então, participam desse processo, desse movimento de valorização também dos escritores, né? Sim, Estava pensando aqui na minha trajetória que ela foi para dois extremos, né? Porque eu começo toda a minha trajetória como autora sendo autora independente, né? E autora independente mesmo, não assim com uma editora independente, mas de pensar todo o projeto, né? Desde tudo que eu fazia, eu me sentia gestora do meu projeto, como eu não tinha editora, né? Assim, então, o que eu ia pensar? Quem que ia fazer a leitura crítica do livro, que eu ia contratar para fazer a leitura? Quem que ia ser o capista ou a ilustradora que estava ali, que conversava com o projeto? Então, eu tenho uma formação em elaboração de projetos também, eu fui trazendo outras formações que me auxiliaram. Então, eu comecei completamente independente. Tanto é que na pandemia, que foi aquele momento em que as editoras fecharam as portas mesmo para os autores, ou então eles faliam, como muitos faliram, eu decidi que queria publicar meu livro e não queria esperar. Então ele participou de uma campanha de pré-venda no Catarse e foi uma campanha extremamente exitosa, assim, ele bateu 157% da meta e foi muito legal para mim entender sobre a minha capacidade de criação de comunidade de leitores.
e de contato com esses leitores. E assim, óbvio, extremamente difícil. Imagina, autografar 400 livros comprados na pré-venda, embalar, eu botei a família inteira para fazer isso. Era a mãe, era o marido, era assim, eu ia autografando, embalando. Linha de montagem. Era uma linha de montagem. O Paulo Henrique era o que levava... Era o Uber, o motoboy que levava para os correios. A minha mãe, que tinha habilidade artística, era a que embalava e eu autografando ali loucamente. Mas foi muito bom, porque isso construiu essa comunidade de leitores. Eu entendi que sempre que eu fosse colocar um projeto no mundo, eu teria que construir também um plano de marketing para isso. E foi por isso que eu decidi que no meu primeiro romance, a gente sabe que o romance é um gênero muito bem quisto no mercado. Eu falei, vou participar do Prêmio Kindle, que é um prêmio de autopublicação. Eu já estou nesse caminho da autopublicação. Se eu não vencer, a gente nunca tem garantia de vencer prêmio, que é algo subjetivo. Meu livro já vai estar no mundo, eu já vou ter leitores, vou ter avaliações, vou estar ganhando royalties. E foi o projeto que eu fiz. Eu lembro da Andrea Delfego me dizendo assim, Van... por que você não espera para mandar para uma editora maior? E eu disse, André, eu quero fazer acontecer, eu não quero ficar numa eterna espera, né? Uma coisa bem ariana, como eu sou, assim, meio ansiosa. Mas foi isso. Então, eu fiz todo esse projeto de capa, né? Assim, eu contratei uma artista cearense que fez a coisa linda, a capa do A Filha Primitiva. Traz essa relação muito forte e ela só ilustra mulheres negras. Então foi tudo muito bonito e eu tive a alegria dele vencer, né? Ele concorreu com mais de 2.400 obras e ele vence. E aí eu saio da autopublicação completamente só e vou para uma grande editora, que é o Grupo Editorial Record. Então foi muito engraçado, porque eu nunca perdi a essência de autor independente. Na minha primeira Bienal, ele ficou nos mais vendidos do stand da Record. E era assim, eu ficava lá, em frente, aí eu passava as pessoas, eu conversava, vendia, aí ia acabando a pilha, eu ia lá dentro no estoque pegar. Aí eles diziam, não precisa, a gente pega pra você. Mas eu tava tão habituada a fazer tudo, mandar fazer o marca-página, vender, enviar, embalar, então eu tava muito nesse movimento. E foi legal porque eu comecei a aprender isso que vocês falaram, que tem departamentos, que agora a gente tem apoio. Por exemplo, quando eu descobri que a editora entregava o marca-página, que eu não ia precisar fazer, sabe? Tudo foi uma descoberta muito bacana. Mas eu falei, olha, eu acho que é o grande pulo do gato também na minha trajetória, que é o que eu compartilho com as minhas mentoradas. Gente, mesmo uma grande editora, ela tem muitos autores. Imagina, quantos autores eles têm? 3.000 autores, uma grande editora? Quantos selos editoriais? Então, eles vão te dar um bom suporte ali no período de pré-venda e lançamento, e depois eles vão para os novos lançamentos. Então, eu decidi que eu ia continuar trabalhando incansavelmente pelo meu livro, né? E assim, não é à toa que ele está indo para a 6ª edição agora. E assim, a gente sabe que por uma editora independente sai 100, 200, 500 exemplares no máximo, mas uma grande editora é uma tiragem de 3.000 livros. Então, assim, eu aprendi demais. E a Record, eu aprendi muito sobre conversar com o pessoal do marketing, a edição. O livro passou por uma edição, por um cuidado de ser lido, de ter uma conversa, de me ouvirem também, sabe? Da gente pensar em projeto gráfico e... assim, foi uma alegria muito grande, porque eu estava acostumada a fazer tudo sozinha. Quando o livro está pronto, começa então outra história, né? Que é a história da divulgação e também da circulação de quem escreve para levar o livro como vendedor mesmo, como você falou aí. E o ideal é que o autor vá junto, a autora, com o livro. Queria saber de vocês também como é que vocês encaram esse momento e têm trabalhado ele. Quem começa? Silêncio. Cláudio, você já estava pensando aí, vá. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sou um pouco preguiçoso nessa parte. Tá. Então, eu deixo tudo assim, meio que na mão do editor, dos editores. Só que eu cumpro... fielmente a agenda. Tá. Então, olha, vai ter uma feira lá, sei lá onde, na Praia Grande, ou em Minas Gerais, ou sei lá onde. Eu vou. Certo. Eu vou
né? Acho importantíssimo esse trabalho, né? De ir, no caso, por exemplo, da Elo, que também ela tem a Pera Books, onde eu publiquei também, meu último livro saiu pela Pera Books, eles têm um trabalho muito grande com escolas do Brasil todo, né? Então, eles vendem muitos livros para a escola, muitos. E aí, tem que ir na escola? Sim. Vamos na escola. Que bom. E vou com o maior prazer, com o maior carinho. E está formando até escritores, né? Porque eu achei lindo aquela história de que no seu conto na revista você trouxe esse... Isso é muito comum, sabia? Muito comum. Eu vou falar com plateias assim, de crianças, e aí sempre tem ou uma, né, que vem e já aconteceu até da mãe, né, tá junto e falou, ela escreve, ela tem um livro, né, e tal, e ela quer ser escritora, e eu acho isso lindíssimo, né? Lindíssimo. E isso a gente volta para o que a Paula falou, da necessidade de políticas públicas que também estimulem essa circulação de escritores e escritoras nas escolas, porque também é fundamental isso, né? É fundamental. Ali, muitas vezes, né, a gente vê isso, são crianças que vêm de famílias que têm pais não leitores. Então, a escola tem um papel muito importante. Então, quando existe essa mediação da escola, eles fazem um movimento contrário. Eles chegam em casa falando, a gente está lendo um livro assim, que é assado, que não sei o quê, e desperta o interesse dos pais. Então, também existe esse movimento, que eu acho muito interessante. Né? E... eu tenho assim muitos casos desse tipo, sabe, de ver as crianças empolgadas, elas dramatizam alguns dos meus livros, né? Eu lembro de uma escola que tinha o diretor, tinha o cenógrafo, tinha enfim, eles era uma peça de teatro, e eu fiquei assim. Quando me avisaram que eles tinham feito isso, eu fiquei assim, meu Deus, o que será que eu vou ter que assistir aí? E era maravilhoso, simplesmente maravilhoso, eles eram ótimos, né? Então, eles se empolgam muito. A gente estava conversando aqui fora e eu acredito, é uma coisa que eu acredito há muitos anos. Eu acho que essa história assim, meu filho não gosta de ler, não sei o quê. Eu acho assim, quando você dá um livro, você bota um livro na mão de uma criança, né? Não obrigando, não falando você tem que ler, não. Mas assim, se você facilita, se a criança vê você entrando numa livraria para comprar um livro para você, se você cria esse entorno, dificilmente as crianças sucumbem, porque livro é isso, né? Depois que ela leu, ela dificilmente não vai querer ler outro e outro e outro, né? Desmistifica aquilo de, é uma coisa chata. Não, eu acabei de ler uma história bacana pra caramba, né? Então, e tem isso também. Eu acho que isso tem que ser dito, porque a mídia parece que não acordou muito para isso. Verdade. Que a gente tem uma das melhores literaturas infanto-juvenis do mundo, tanto em relação a texto quanto a ilustração, né? E, no entanto, muita gente não sabe disso, né? Porque isso não é muito divulgado. Então, as crianças, elas têm, além de tudo, muitas opções, muitos estilos diferentes, né? Tem Lola e Blandina, né, que tem uma série de livros que são muito divertidos, né? Não tem como uma criança não gostar daquilo, né? Simplesmente não tem como não gostar. Cláudio, né? Eu, por exemplo, isso que você falou é super verdade, assim, a minha família não era leitora, né? Enfim, até hoje eu brinco que eu digo pouquíssimos me lêem, eles ficam super felizes quando sai matéria no jornal, essas coisas, aí fico celebrando a escritora, mas ler mesmo, não. E eu conheci a Lígia Bojunga na universidade. E quando eu li o primeiro livro daquela autora, eu falei, por que ninguém nunca me apresentou isso antes? Como que eu precisei chegar na universidade para ser apresentado a ela, uma autora que tem 23 obras, né? Que, enfim, ganhou vários prêmios. Depois eu pesquisei a Lígia no mestrado. Excelente. Né? E conheci a Casa Lígia Bojunga, a fundação. Enfim, então é isso, de oportunizar mesmo. Ô Rafa, aproveitando, você vai falar da questão da editora, que você não falou, né? E também da divulgação e circulação. Mas eu acho até legal porque eu acho que
as duas perguntas, elas, Sim, no se meu caso, completam. elas se completam demais. É. Fui o quarto livro lançado pelo selo Auroras, da editora Literalux, que agora mudou de nome, né? E a Dani, na verdade, eu fui o primeiro romance que ela editou. Então foi legal porque a gente, literalmente, uma pegou na mão da outra e isso, eu falo que eu tenho muita sorte, porque a Dani é uma pessoa que ela é muito rápida, ela é muito ligeira nas coisas, então ela fala as coisas, ela vai te impulsionando, você quer acompanhar aquele ritmo dela. Então isso é muito legal. Estamos falando da Dani Costa Russo, que é a editora do selo Auroras. Que é maravilhosa. E então juntas ela, assim, logo que ela fechou o livro, e foi muito corajoso ela ter escolhido o descanso para sair, porque é uma distopia onde pessoas acima de 60 anos estão sendo mortas pelo governo. E o ano era 2020. Então, quando ela conversou com o pessoal da editora, eles falaram, olha, não sei se talvez seja a melhor coisa do mundo você pôr uma distopia com esse tema tão espinhoso num momento horrível que a gente tá. E a Dani falou, cara, mas eu acredito nessa história, eu acho que ela pode trazer coisas legais pra gente e tal. Então, eu vou ser sempre muito grata a esse voto de confiança que a Dani deu. E ela me falou, olha, você vai ter que pegar e botar a mão na massa em muitas coisas, a gente tá começando, então... Eu falei, não, deixa comigo, porque vou tentar fazer... A faculdade tem que valer pra alguma coisa, gente. E... Se precisar, leva o bebê junto. Exatamente. Levei o bebê embaixo... fui com o bebê embaixo do braço, uma filha no outro, fui. E foi legal, assim, porque eu comecei a fazer a divulgação, eu não tinha visto muita coisa, assim. Não é todo autor que faz isso. Hoje é muito mais comum. Mas lá em 2020 não tava. Parece que foi 30 anos atrás. Mas assim, em questão de um ano, nesse mercado muda muita coisa. Então, a gente foi meio que no feeling. Então, às vezes a gente pegava, como é um tema mais espinhoso, e era uma situação um momento muito complicado. Nossas primeiras postagens eram sempre muito sérias, com trechos dos livros. Eu convidei algumas amigas escritoras para ler trechos e trazer esse questionamento. Aí, no final, ali, quando a gente estava começando a ter ali um pouco... Eu já comecei a fazer umas postagens um pouquinho mais leves, brincando com o fato que todo mundo que pega o livro chora. Eu tirei print de várias pessoas me mandando mensagem. Então, eu acho que esse negócio da divulgação, você tem que... Não tem como... Apesar de a gente querer fazer um negócio quadradinho, a internet é muito dinâmica. A gente precisa surfar de acordo com a onda o tempo inteiro. Então, assim, às vezes você programou um tipo de divulgação até o momento tal, e quando você vê, o negócio já não tá dando certo. Então, eu vou falar isso para pessoas que ficaram na mesma situação que eu, assim... Vai conversando com as pessoas que estão lendo o livro e veja o que elas estão achando e como que elas estão reagindo a isso e transforme isso na sua divulgação. Porque é melhor do que você pegar uma onda, não, tá todo mundo fazendo a dancinha com um trecho do livro, mas imagine eu fazer uma dancinha com pessoas acima de 60 anos morrendo, não faz sentido nenhum. Então, eu acho legal isso, de você criar seu próprio plano de divulgação baseado nesse feedback. Então, não joga muito pra frente. Cada dia é uma coisa diferente. Você tem que ter um olho muito aberto e ficar toda hora procurando uma tendência e ver o que se encaixa na sua verdade. Porque eu falei, não dava para fazer. É um tema muito espinhoso. Não dava, não tinha como. Então, era tentar divulgar e eu também tentava colocar ao mesmo tempo, que é uma coisa que a Dani que achou muito legal, de a gente falar um pouco desse mercado. Por mais que eu não tivesse muita experiência... Talvez alguém que estivesse vendo aquele post que eu estava fazendo estava na mesma situação. Então, por exemplo, tem um post que até a Dani depois passou para as outras autoras Auroras, que era por que comprar um livro na pré-venda. Muita gente me perguntava e falava, cara, eu não faço ideia por que tem que comprar um livro na pré-venda. Qual que é a diferença? E eu tinha que ir lá explicar. Então, a gente fez todo esse conteúdo focado em explicar por que a pré-venda é tão legal. Um outro conteúdo falando sobre o prêmio, por que ser finalista é muito legal. Então, acho que também tem No seu caso, realmente é algo especial, porque você e o selo estavam praticamente surgindo no mercado. Então, a Dani ficou junto de você para esse trabalho de divulgação e de circulação também, tenho certeza. Sim, não, com certeza. Até hoje, né? A Dani, às vezes eu mando, Dani, dá uma ajuda aí, pelo amor de Deus. E ela vai lá. Então, assim, eu acho que foi uma parceria muito legal, que acho que juntou
uma fome com a vontade de comer ali, Uhum. né? Ela é muito mais agilizada que eu sou muito tímida, então virou um bem bolado, no caso, Massa, muito bom. massa. Paula, e como é que foi o seu aprendizado nessa trajetória aí dos seus livros em relação à divulgação e à circulação também, que se acredita que a autora também deve ter junto com a divulgação? Olha, passei por vários momentos, né, na vida. Como a Rafa, eu venho da publicidade e conheço algumas coisas, conheço as ferramentas, né, possíveis. Então, alguma coisa eu trabalhei. Só que eu vou ser muito sincera com vocês todos. Eu estou muito cansada em relação a isso. Eu cumpro a agenda como o Cláudio e Uhum. faço as divulgações necessárias. A editora fez um card, eu vou e coloco na internet, eu cobro algumas coisas da editora também, mas assim, a gente rala muito e eu pelo menos não tenho tanta, é, como se diz, retorno com tanto que eu já ralei. Então, assim, eu lancei em 2012 o Desnorteio, que é meu primeiro livro, pela Patois, e eu passei atrás de assessoria de imprensa, que era o que rolava mais na época. Já tinha a internet, já tinha as redes sociais, mas não era tão forte quanto a assessoria de imprensa. Eu fiz por minha conta uma assessoria fortíssima, e o que eu paguei depois um assessor também, não adiantou nada, e o que eu ouvi assim, o que vale é o mérito do livro. Então não tive nenhuma resenha, não tive nada. Aí o livro ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. Aí apareceu tudo. Aí o mundo se abriu para mim. Todas as oportunidades, resenhas, entrevistas. E aí tudo mudou e o livro passou a vender. E então a minha vida funcionou mais em termos de prêmio. Então aí eu escrevi Um Dia Toparei Comigo, foi finalista do São Paulo também. Aí o Terceiro Adulto, o Estudo sobre o Fim, finalista do São Paulo também. Os infantis ganhou o prêmio Fenelige, vários selos, várias coisas que assim são importantíssimas. Essas coisas que me trouxeram leitores e me trouxeram a alegria, né, e de descobrir um lado bem bacana do mundo editorial. Aí eu pensei assim, Fábio, se até os 40 anos eu trabalhei com publicidade, que era uma coisa que eu detestava, eu prometi a mim mesma que eu só ia fazer desde então o que eu gosto, e eu gosto de escrever. Então, se escrever está dando certo e o trabalho com a circulação, com a venda, não me agrada nem um pouco, eu deixo isso com a editora e cumpro a agenda no que for necessário. Mas eu não me desgasto mais a minha energia com isso. Embora seja super o que se usa, o que faz hoje em dia, não consigo. Eu vou cumprir minha agenda, vou estar nas entrevistas, eu vou estar nos eventos, eu vou me esforçar para conseguir ser chamada para eventos e tudo. Eu faço essa prospecção, mas até certo limite que não venha me ferir, entendeu? Porque ao mesmo tempo já me cansou bastante. Eu quero cada vez mais dedicar mais à escrita do que todo o restante, deixar um pouco pela indústria e pelo retorno do livro, porque eu percebi que quanto mais eu me dedico ao que eu escrevo, escrever bem, é isso que vai me trazer mais leitores do que fazer uma dancinha no TikTok. Sim, sim. E também, Paula, o que é que você acha dos canais de divulgação? São canais suficientes no Brasil? Você acha que está faltando espaço? Porque a gente teve aí, da virada do milênio para cá, uma redução dos canais formais, né? Das Uhum, plataformas formais, da imprensa, enfim. Os cadernos de sim. cultura dos jornais também foram minguando, revistas especializadas, essas coisas. Eu não sei se isso tem a ver com o teu cansaço ou não, mas eu queria também te ouvir e ouvir os demais da mesa sobre essa possibilidade de divulgação e de circulação em relação de onde é que você vai expor o seu trabalho, porque hoje você tem as redes sociais são abertas a todo mundo, você faz o que você quiser e promove o seu livro e divulga do jeito que você quiser também, mas de toda forma você tem alguns canais disponíveis que tentam cumprir com essa função, e a gente pode citar alguns, pode citar
o Rascunho, a 451, que são os mais conhecidos, enfim, tem algumas outras revistas e jornais regionais, como o Pernambuco, lá também em Pernambuco, e a revista Continente, mas são limitados para a quantidade de gente e de obra que você tem hoje em dia. Eu queria ouvir vocês também um pouco em relação a isso, o que é que tem de espaço disponível para essa divulgação e até a avaliação também, porque também crítica literária é outra coisa mais rara hoje em dia, ainda por cima, né? Uhum. Eu acho muito complexo tudo isso, né, que você coloca. Os canais mais tradicionais, analógicos, digamos assim, eles desapareceram e nós temos as redes sociais, que também estão na mão de certos grupos, né? Não deixa de ser clubes de leitores, eles estão na mão das mesmas pessoas que estavam antes a mídia tradicional. Então a gente continua com uma ilusão que pode ter mais acesso, mas também não tem via rede social. Dependendo da dancinha que você for fazer. Uhum. Mas, independentemente de dancinha, eu acho que a gente tem um gargalo, que é a falta de leitor. Tá. O Cláudio, que escreve para o Infanto Juvenil, eu também escrevo, aí eu percebo, aí eu recebo direitos, tem um dinheiro melhor, vem mais dinheiro para a gente quando a gente escreve o juvenil, o infantil, porque você tem adoção em escolas e tem compras de governo, né? No mercado adulto isso não acontece. E até por isso que eu me intensifico a escrever para os jovens, já um público mais juvenil mesmo, que é onde a gente começa a perder leitores. Quando eles já vão para a faculdade, depois isso acaba. Esse leitor que você tinha na infância, você não tem mais no mercado adulto. Então, esse gargalo é o principal. Por que o caderno do Estadão, de Minas, o Globo do Rio, todos esses, eles diminuíram, né, os jornais em si diminuíram, e os cadernos de cultura eles vêm perdendo espaço há muito tempo, né, tirando algumas iniciativas que têm dinheiro até do governo, né, ou como o Rascunho, que consegue captar dinheiro para isso. E essas mídias, né, mesmo a revista Continente, de Pernambuco, eles atingem mais a bolha, né, que é escritor falando com escritor, ou às vezes professor de literatura, gente muito ligada, e que já, ao mesmo tempo, já compra os nossos livros. Então, o que outros escritores como Jefferson Tenório, o Itamar, a Carla Madeira, que eles fazem é que eles conseguiram romper essa bolha, né? E pegar pessoas que são leitores, mas que não estão dentro dessa bolha. E mesmo assim, os números deles são pífios se comparados ao mercado norte-americano, por exemplo, né? E de outros países, mercado francês e tal. Então, eu acho que por isso que eu insisto na política pública, porque só a política pública vai alargar o número de leitores finais no Brasil, e aí, automaticamente, seja qualquer órgão de imprensa, Rede Globo, que for, vai dar mais espaço para a gente, né, nos canais mais oficiais e em todos os lugares. Ler vai ser mais uma moda, uma coisa importante, relevante. Então, se a gente tirar esse gargalo de baixo, resolve tudo que está ali atravancado, como mesmo nos canais de divulgação. Massa. Vanessa, divulgação, uma avaliação sua também sobre esses canais disponíveis para levar o seu trabalho. E você, que é uma pessoa que gosta muito de fazer isso pessoalmente também, né? Sim. Eu aprendi a gostar, né? Eu brinco que eu digo que, assim, ninguém nasce sabendo fazer nada. A gente só nasce chorando e com cara de joelho. Então, a gente vai aprendendo nesse processo. E eu aprendi a gostar, Fábio, inclusive, quando eu me dei conta de que eu, enquanto escritora, também poderia ser um agente de cultura, né? Eu fui professora de literatura há muitos anos, trabalhei na escola pública, fui gestora de escola pública, então eu tinha muitos projetos ali, entendeu? E aí eu fui entendendo que eu, enquanto autora, porque tem isso mesmo de incentivo, de fomento à literatura, aos leitores, então eu comecei a pensar nesse movimento. E assim, eu que sou uma autora fora do eixo sul-sudeste, né? Então eu passei a minha vida inteira no Nordeste e tinha um desafio muito grande de chegar nesses espaços oficiais, né? De jornal, de imprensa, de mídia. Então,
A rede social, ela, com todas as limitações que ela tem, inclusive de saúde mental, foi algo que no início funcionou muito, e até hoje, assim, no sentido de democrático, porque, por exemplo, eu mandava e-mails, ninguém me respondia. Eu não era uma pessoa... Imagina, eu vim de uma família extremamente periférica, que não lia, que não tinha acesso. Então, assim, eu não tinha uma família que... e fulano é jornalista. Ou então, eu tenho acesso a grandes pessoas, como você falou do menininho, que convive com grandes escritores. Isso não existia para mim. Né? Os livros não existiam lá. Então, eu comecei... Quando eu decidi, de fato, entrar na profissionalização, toda a divulgação veio a partir da rede social, mas o que eu entendi, né? Que eu ia fazer aquilo que fazia sentido para mim, dentro do que estava possível. Por exemplo, eu amo conversar com autores, eu amo saber do processo criativo. Então, algo que eu fiz, né? Eu passei 3 anos fazendo, inclusive fizemos uma live, eu e Paula, era o programa Formação de Escritores, que eu convidava toda semana um autor para falar do processo criativo. Então, eu fui ali entendendo o que fazia sentido para mim na rede social. Então, começou assim. E aí, depois que eu comecei a construir uma comunidade de leitores, ser lida de fato, é que eu comecei a ter espaço, né? E também com os prêmios, óbvio, a Paula falou, isso é natural, né? Porque aí gera pauta quente, vamos dizer assim, né? Pra mídia. Então, eu comecei a ter acesso aos grandes canais. Que aí veio Rascunho, Estadão, Folha de São Paulo e todos esses outros. Mas eu acredito que, para quem ainda não tem acesso, começar com esse processo mais orgânico pode funcionar. Até porque existe uma limitação mesmo de espaço, inclusive, né? E cada vez mais essa diminuição. Então, isso, naquele momento, me ajudou porque tirou o sentimento de impotência que eu tinha, sabe? Dizer assim, poxa, um grande jornal ou um grande programa... Como que ele vai saber que eu existo enquanto autora? Como que eu vou fazer isso? Então, eu ficava com aquela situação. O que eu posso trazer? Então, eu trazia sempre para essa possibilidade. Não que foi fácil, eu tive que aprender do zero. Meu primeiro Instagram foi em 2018. O Instagram existe desde quando, Rafa? Você lembra? Não lembro. Será que é desde os anos 2000? Não sei. Por aí. 2000. Meu primeiro foi em 2018. Eu não sabia fazer nada. Né? Então, eu fui engatinhando ali, fui entendendo, mas primeiro foi o que contribuiu para eu formar essa comunidade de leitores, que veio muito dos clubes também, desse movimento, porque eu sempre faço questão de participar dos clubes de leitura. Assim, acho que os maiores depoimentos de livros que eu recebi, eu estava nos clubes. E... inclusive, me fez refletir sobre coisas que... já tive perguntas de leitores que eu disse assim, não, eu queria ter pensado isso que você falou, mas eu não pensei. Assim, escrevi sem pensar nisso. Mas nos traz essa reflexão. Então, eu acredito que é sempre um desafio, mas ainda assim pode ser um caminho aí pro início. Rafa? Eu acho que é o canal... Porque, assim... Como a Vanessa falou, tipo, a gente não tem essas portas abertas nesses grandes veículos. Eu não tenho essas portas abertas. Eu acho que é pouquíssimo, assim. Então, eu acredito que existe, de certa forma, uma coisa mais democrática. Porque 90% das portas que abriram para mim foram através de rede social, foi através desses canais menores. É um canal que você não precisa passar por muitos processos. Você tem um acesso mais direto, você consegue conversar. Então... E talvez não precise do que indique, né? Exatamente, que funciona muito. Exatamente. Sim. Porque às vezes, mesmo você contratando uma boa assessoria de imprensa, como a Paula fez, ela falou que no início dela, antes dos prêmios, ela não conseguia. Sim. Então... Exatamente. E eu gosto dessa coisa da rede social e dos canais que você pode conversar. Então, por exemplo, a Bárbara, do B de Barbárie. Eu mandei o livro para ela demorou um tempo para ler. Mas quando ela leu, ela veio conversar comigo. Sim. E foi uma experiência super legal. Então, eu gosto muito desse ambiente, apesar de drenar muito a minha energia. Até tô um pouquinho mais baixa, né, ultimamente, porque deu uma drenadinha. Mas eu acho importante, porque... Assim, como é que eu vou falar isso sem ser esquisito? Eu vejo, assim, das pessoas não leitoras que me cercam. Tipo, umas pessoas da minha família e tal. Cara, é o celular ali, ó. Tipo, então,
querendo ou não, o celular, a rede social é uma ferramenta que vai chegar às vezes. E é a minha esperança de romper a bolha. Porque eu sei que nesse momento, os grandes veículos não vão me oferecer esse instrumento para quebrar essa bolha. Então, eu acho que as redes sociais e essas pessoas não leitoras vão acabar sendo o meu instrumento para conseguir novos públicos. Então, eu acho que é maravilhoso, apesar de ser muito cansativo, de drenar muita energia. Eu acho que é uma coisa necessária, essas iniciativas. E eu gosto dessa proximidade. De você poder chegar na pessoa e conversar. Para mim, assim, ler um livro... A gente foi assim, Sim, né? exatamente. O nosso começo é ótimo. Foi assim, a gente fez a live, inclusive, você falou do seu finado programa, né? Sim. Era incrível, a gente Não, ele vai conversou. voltar um dia. Vai renascer, merece, Ele vai, né? como uma fênix, eu tenho fé. Mas eu acho isso incrível, assim. Tem que ter essa conversa. Porque aquilo que eu falei no começo, sabe? De você olhar o livro e ter uma foto. Mas tem uma pessoa ali, entendeu? Quando eu criei o Novas Clarices foi justamente por isso. Novas Clarices, para quem não conhece, era um Instagram que eu tinha de divulgação da literatura brasileira escrita por mulheres. E era isso, porque, cara, eu li a Aline Bay e eu fiquei completamente ensandecida. Eu falei, que mulher é essa, Jesus amado? E eu pude mandar uma mensagem. E não só eu pude mandar uma mensagem, como ela me respondeu. Sim. Eu falei, meu Deus, isso é possível. Então, eu sou muito fã dessa abertura. Eu adoro conversar com a galera. Eu passo o dia inteiro ali, assim, conversando. Porque eu acho importante essa troca. Apesar de realmente ela ser bem cansativa. E eu entendo a Paula, porque... Às vezes eu, assim, em julho agora eu quase deitei em posição fetal e falei, não vou mais fazer nada, mas eu continuo fazendo. Mas aí tem duas trocas, né? Tem a troca com leitores e com o mercado, enfim. E também tem a troca com a bolha de escritores. E aí eu queria ouvir também um pouco de vocês sobre isso. O que é que vocês enxergam nessa bolha de escritores ou na comunidade de escritores no Brasil? Porque é uma comunidade grande, crescendo. Você, hoje em dia... nós temos uma facilidade de tecnologia para imprimir os livros em tiragens pequenas que há algumas décadas não existia. Então, a assinatura ou a identificação como escritor ou escritora era mais difícil, era mais raro, era mais até colocado assim num pedestal, numa coisa mais inclusive de vaidade também. Como é que está isso hoje? O que é que vocês estão vendo e como é que vocês convivem entre os escritores também? Cláudio. Olha, como eu disse anteriormente, eu convivo bastante. Eu tenho muitos amigos assim, e amigos queridos mesmo, não é assim aquele, não, a gente se encontra, a gente conversa muito, a gente troca muita informação, né? Então, por exemplo, vou lançar um livro. É muito difícil, depois que acaba o autógrafo, é muito difícil voltar para minha casa, né? Porque sempre tem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles ficam esperando ali a coisa acabar para a gente se encontrar. Então, eu acho isso muito legal e acho também muito enriquecedor no sentido de trocar ideia, né? Porque não tem muito isso. E agora a gente faz literatura, fala de literatura, então vamos para o bar e vamos tomar cerveja e não vamos pensar em nada. É impossível, porque nós somos isso. Sim. Então, quando a gente vê, a gente está falando sobre literatura. Então, acho que é sempre muito, muito produtivo, assim. Agora, só vou acrescentar uma coisa. Vocês estavam falando das mídias, assim, digitais. Então, eu acho fundamental. Eu coloco muita coisa no pode falar assim, Instagram? Pode ficar à vontade. O Instagram eu uso bastante, o Facebook tem um problema lá, que eu não entendi muito bem, mas o Instagram me dá sempre muito retorno, né? Tá certo que quando eu sou gateiro, quando eu boto foto dos meus gatos, aí eu ganho, assim, 600 likes. E quando eu falo de livro, menos. Mas tudo bem, estamos lá e acho fundamental, porque isso aí é uma coisa sem volta, né? É sem volta, não adianta. Bota os gatos lendo. Vou começar a treinar. Há pouco tempo saiu, acho que era a Folha de São Paulo, saiu uma matéria falando desse meu livro sobre a Anísia da Silveira. E é um livro assim, que
quero muito que seja divulgado, porque não é nem entre adultos, né, a Anísia é tão conhecida, Sim. né, e entre o público jovem menos ainda. E foi um livro que me deu muito trabalho, porque nem ela gostava desses termos, né, de louco, maluco, né, então ela tratava de quem? E eu não podia usar esses termos, que o leitor ia pegar na hora. Os pacientes dela eram todos loucos, malucos, mas ela odiava essa terminologia. Então, foi difícil, né? Também não podia falar em esquizofrênico, porque piorou, né? Então, foi difícil. Então, eu faço questão, assim, de que o livro seja bastante divulgado. E aí saiu uma matéria grande na Folha de São Paulo, e impulsionou, Sim. mesmo hoje, né? Claro. Impulsionou. Valoriza, né? Sim. Então, embora esses veículos estejam em segundo plano hoje em dia, eles ainda são importantes. Sim. Eu queria também ouvir um pouquinho, antes da gente encerrar, vocês em relação a essa coisa da comunidade de escritores. Paula, pode falar brevemente sobre isso, por favor? Sim, depois claro. as duas. Eu, antes, na minha vida pregressa, quando eu era publicitária, eu tinha alguns amigos, mas nenhum era da publicidade, eu tinha amigos de outros locais. E quando eu comecei como escritora, publiquei em 2012, tinha o Facebook, que era a rede social mais forte na época. Aí eu fiz muitos amigos escritores e que permanecem até hoje. E aí, hoje eu tenho um número de amigos muito maior, e não só amigo virtual, mas amigo que frequenta a minha casa e tudo, vindo do mundo dos escritores. Muita gente bacana, eu acho que é aí que eu me encontrei e falei, puxa, eu devia ter começado mais cedo, né, nesse mundo. E Que isso bom. eu devo ao Facebook e ainda continua isso com o Instagram. Então foi uma coisa muito legal, minha convivência é muito legal. Tem os stalkers, tem os loucos, tem como tudo. Tem os haters. Mas a maior parte é muito legal e eu fiquei muito feliz de ter feito essas amizades. Massa, obrigado. Rafa e Vanessa, rapidinho também sobre essa parte de comunidade de escritores, por favor. Pode ir, Ivan. Bom, esse movimento, eu acredito que é algo que fortalece muito, né? Então, lá num primeiro momento, inclusive nesse sentido, né? Eu falei, poxa, eu comecei a escrever depois de saber que mulheres escreviam. Então, eu começo um movimento muito grande de ler mulheres, de ler autoras vivas, assim, leio de tudo. Né? Inclusive, estou louca para ler o seu livro sobre a Nise, né? Que eu me interesso muito por esse tema também. Espero que você goste. Mas é esse movimento. Então, para mim foi muito rico essa troca. E ela se deu, obviamente, pela rede social, porque quando eu estava lá no Ceará, tinha ali poucos autores que eu conhecia e convivia, né? Então, eu fui conhecendo, inclusive, Paula e tantas outras pessoas que a sensação que eu tinha era que eu já os conhecia pessoalmente, apesar de não conhecer, porque eu me mudei muito recentemente para São Paulo, né? Faz o quê? 1 ano e meio. Então, isso foi muito, muito positivo, tanto no sentido de leitura, de troca sobre o processo de escrita, de acompanhar, de admirar, de se inspirar mesmo e de fazer esse movimento. A Paula falou muito sobre o fato de que os escritores se leem, né? Então existe aí uma bolha, mas que eu acho que é uma bolha muito positiva desse uma fato. comunidade, né? Uma comunidade mesmo de, por exemplo, eu tô aqui, eu sempre tô lendo. Né, tô recomendando os livros. Eu ministrei uma disciplina numa pós de escrita criativa, então eu trouxe essas autoras que eu admiro, que são colegas, para também indicar esses livros. E eu acho que esse movimento que traz um acolhimento, porque o que para mim era solitário lá no início, depois não se tornou tão solitário. E o fato de ter esse movimento, assim, para mim só me fez ter essa sensação, eu tô no lugar certo, é o que eu quero mesmo. Massa. Rafa, a comunidade de escritores te ajudou também a romper um pouquinho aquela timidez? Ah, sim, com certeza. E eu vou ser bem sincera. Eu ainda
eu tô muito pouco tempo entrando nessa bolha. Eu ainda nem acho que eu cheguei lá no fundinho da bolha. Eu tô nadando ali na bordinha da bolha ainda. Então, e para mim é muito mágico, porque por muito tempo eu escrevi sozinha. E de repente você ter pessoas que não só você admira, como passam pelas mesmas coisas que você, eu acho que isso é muito legal, essa troca. Qualquer profissão você precisa dessa troca. Apesar de a gente estar falando bolha, ninguém vive numa bolha. E a gente precisa disso. Então eu acho essa comunidade incrível. Eu tô adorando fazer parte dela. Não consigo ser blasé e fingir que isso é coisa do... Não, eu não consigo, gente. Eu surto toda vez. É mais forte que eu. E eu acho que tem me ajudado, não além da timidez, além de coisas de divulgação, mas acho que a forma como eu encaro meu texto e meu processo. Porque eu sou muito ansiosa. Acho que a Paula também vai concordar. A publicidade te deixa muito ansioso. Tudo é para ontem. E as escritoras, elas têm me trazido mais pro chão, me dando... Então, assim, eu acho que é uma comunidade que não só ajuda, né, nessa parte da escrita, mas te ajuda essa sensação de que você não tá sozinho no mundo. Você não é uma coisa esquisita que gosta de se trancar num quarto e escrever, entendeu? Tipo, eu era menina na escola que ficava num cantinho da sala com umas roupas escuras escrevendo poema, entendeu? Agora não é mais isso. Eu tenho pessoas que passaram por isso. Então eu acho isso incrível, eu acho isso mágico e eu sou muito romântica. É tão boa a esquisitice compartilhada, né? Meu Deus, por favor. Esses dias eu mandei uma mensagem pra Vanessa Vascolto. Eu falei, nossa, menina, fiz isso. Daí ela parou assim, daí ela mandou um áudio. Menina, eu já fiz pior. Daí ela começou a contar e virou uma bola de neve de esquisitices que a gente ia fazendo para escrever melhor. Então é maravilhoso. Muito bem. Queria agradecer a vocês pela esquisitice de estar por aqui, conversando sobre literatura, sobre mercado editorial e sobre um país de livros e leitores. Estamos aqui encerrando mais um programa da primeira temporada do podcast Livro News. Agradeço muito a presença de Vanessa, de Rafaela, de Cláudio e de Paula. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Nós é que agradecemos. É verdade, a Foi gente muito agradece o legal. convite. Um privilégio, obrigado. uma alegria poder estar aqui. Adorei. Obrigado demais, gente. Foi muito bom. Não, foi muito legal. Foi Adorei. muito legal mesmo. Nossa, foi incrível.